sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é um dos pilares, que eu considero um pilar difícil de colocar em prática. E hoje nós trouxemos uma convidada muito especial, que é a Lívia, que vai falar um pouquinho para a gente sobre como colocar na parte prática a parte de alimentação de uma forma leve e sem tanta culpa. Olá, pessoal. Eu queria só fazer um adendo, né? Que essa convidada ela é muito especial, porque foi ela que conectou eu e a Aline, né? Dentro dessa pessoa que é tão generosa, uma pessoa tão do bem. E eu acho que ela, sendo nossa primeira convidada, não poderia ser uma pessoa mais especial pra gente, né? Talvez e a Lívia... responsável, né? Da gente estar aqui. Ela nem sabe disso, mas hoje ela tá sabendo. Né? E acho que é uma pessoa especial, porque a Lívia Depois ela vai se apresentar, obviamente, mas a Lívia é minha nutricionista há mais de 5 anos, é nutricionista da Aline também. E eu acho que é muito importante essa conexão, né, da equipe multidisciplinar, onde o paciente é o centro e cada um ali dentro do seu papel consegue trazer essa transformação. Então, assim, muito bem-vinda, Lívia, e obrigada por você ter aceitado o convite de participar do nosso podcast. Gente, obrigada, fico muito feliz. Quando eu fiquei sabendo do podcast, fiquei, nossa, eu achei o máximo a ideia. É uma coisa que eu acho muito legal para trazer informação pro pessoal conhecer profissionais sérios, porque como, né, a gente vê por aí muita gente na internet falando um monte de coisa, o pessoal fica confuso. Então, acho que nada como nós, né, assim que somos pessoas que estudamos, a gente ali tem uma bagagem boa, de trazer informação, né, para todo mundo. E muito obrigada, um mega prazer estar aqui. E, assim, só antes de começar, né, vamos fazer o nosso agradecimento ao pessoal da VitaFresh, que está apoiando esse episódio. A VitaFresh é uma produtora de chás com gás. É um chá que é 100% natural, ele traz elementos sem aditivos químicos, e assim, o sabor é muito gostoso. Não tem nenhum conservante, assim, é um chá muito gostoso. E assim, eles, por apoiarem o nosso podcast, vocês têm também voucher de desconto que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Para quem for participar da comunidade, se você não sabe o que é a comunidade, fica até o final que a gente vai explicar um pouquinho melhor, que a gente vai fazer até sorteio de alguns brindes que eles deram pra gente. E obrigada, viu, pessoal da VitaFresh, por apoiar o nosso projeto. E quem não assistiu o primeiro episódio, a gente fala um pouquinho sobre a introdução da medicina do estilo de vida, sobre os pilares, de como é importante manter os pilares de vida saudáveis. E agora a gente vai conversar com a nossa querida nutricionista, para que ela fale um pouquinho para a gente sobre como, assim, quando a gente vindo um paciente que tem dificuldade, que tem um hábito muito desorganizado, e a sua primeira consulta, aquela pessoa que você fala, gente, vou precisar de um tempo, mas se você pudesse dar pequenas dicas para esses pacientes que precisam começar a estruturar uma nova consciência, né? Porque tudo começa também de uma consciência. Sim. O que você daria como dica para esses pacientes? Eu acho que, assim, primeira coisa além de pensar numa alimentação um pouco mais limpa possível, então tentar até lembrar de uma alimentação que nossos avós ali faziam, que era uma comida mais de verdade, sem muito aditivo. Hoje assim, tirar totalmente, gente, vamos falar a verdade, que não é uma coisa que todo mundo consegue, e a gente mesmo na praticidade a gente acaba consumindo. Mas eu acho que, assim, a gente consegue algumas coisas no dia a dia, de repente eu trocar uma barrinha que tenha mais ingredientes artificiais por uma que tem mais natural. A gente tem hoje os alimentos que não são os ultraprocessados, eles são industrializados, mas eles não são cheio de química. Então, a gente tem opções boas no mercado hoje, ainda bem. Acho que esse mercado da alimentação evoluiu muito, eu acho que nos últimos 5, 6 anos. Então, tentar primeiro fazer escolhas boas da alimentação, e sempre olha no rótulo, quando for comprar alguma coisa, vê o que tem menos palavra esquisita. O que tiver menos número, palavra esquisita, é uma questão ali de talvez fazer uma melhor escolha. E outra coisa que eu acho importante não é só tirar do paciente o alimento, é introduzir coisa boa. Então, às vezes, você... Até tem um estudo que saiu um tempo já, que ele mostrava que as pessoas consumiam hambúrguer, e aí consumiam hambúrguer com abacate.
Então, as pessoas que consumiam o hambúrguer com o abacate, elas tinham menor índices de inflamação após consumir o hambúrguer do que tivesse só consumido hambúrguer puro. Então, aquela coisa, eu coloquei o abacate, que tem um monte de vitamina e substância anti-inflamatória, mesmo no hambúrguer, o mesmo hambúrguer, só que eu consigo ter um efeito melhor. Então, se a gente, ao invés de só, não pode isso, não pode aquilo, eu até sei que tem gente que não marca a consulta porque acha que o nutricionista vai tirar tudo da pessoa. E, na verdade, não. Eu acho que o que eu costumo fazer, eu respeito muito, assim, o que cada um faz, a rotina de cada um. Tem gente que fala, Lívia, não dá pra jantar, vamos fazer um lanche, e aí a gente, esse lanche, ele não pode ser melhor. E eu sempre tenho uma frase que eu falo pra todo mundo, que o feito é melhor que o perfeito. Sim. Então, se a gente conseguir fazer alguma coisa já que seja um mínimo, que eu tô introduzindo coisas e vão meio que neutralizar ali o que não tá tão legal, é a ideia do equilíbrio. O 70-30, né? Fazer 70% e 30% mais ou menos, ou 80-20, que eu sempre sugiro pros pacientes, para mim é o ideal, porque eu acho que ninguém consegue viver no 100%, tirando talvez um atleta muito ali profissional numa fase, mas assim, nem a gente que é profissional, a gente faz tudo certinho. Então, eu acho que a ideia talvez escolhas melhores, então no mercado ali olhar rótulo. Eu tenho um aplicativo, eu não sei se posso citar aqui o Desrotulando, que é um aplicativo muito legal, que a gente baixa no celular, a gente consegue pegar pelo código QR Code o alimento e ele dá meio uma nota. E para quem, assim, nunca fez dieta, é super legal, porque você consegue ter uma noção do que é bom e o que não é. Inclusive, o Vita, só um adendo, gente, ele tem uma nota 95, assim, se não me engano, mais de 90 no Desrotulando, é muito, muito legal esse produto. Então, a ideia é que o paciente no mercado mesmo, às vezes ele consegue ir lá, tipo, pegando no código ali, ele consegue já ver mais ou menos a nota, e eles dão nota de acordo com, tipo, adoçante artificial, tipo, aditivo, então isso é bem bacana. Então, talvez usar, então, qualidade e introduzir coisas que vão ser benéficas, antioxidantes, anti-inflamatórias. Não, e eu acho que o Desrotulando é legal, até porque ele dá um norte para quem não tem noção de nada. Traz a consciência, né? Exato. Do zero. Do zero. Porque às vezes o paciente, ele fala assim, eles perguntam para mim, doutora, beleza, eu vou comer um pão de forma, mas qual é bom? Porque assim, tem hoje em dia, né? Antigamente você tinha um integral e um normal. Beleza, ele já sabia que o integral talvez fosse o melhor, talvez, né? Exato. Porque a gente não vamos entrar nesse mérito agora. Mas hoje você tem 10 tipos de pães integrais, aí tem o pão sem glúten, tem o pão que não sei o quê. Aí eles ficam totalmente perdidos. Então, assim, o Desrotulando talvez seja o primeiro passo para que ele vá ganhando consciência. Porque pode chegar um momento, por exemplo, o paciente viaja para um outro país, o Desrotulando não vai funcionar. Sim, exato. Mas aí ele já começa a ter um pouco mais de noção. Ele vai entendendo os rótulos, porque acho que uma coisa legal disso é a pessoa entender um pouco o rótulo, porque às vezes é que agora saiu, né, aquela nova legislação que é colocado lá alta em gordura saturada, tem açúcar, mas antes não tinha. E aí as pessoas vê lá, por exemplo, 0 lactose. E aí todo mundo que é 0 lactose, 0 glúten já acha que é super saudável. E às vezes é um 0 pior, açúcar, né? E é pior do que o que às vezes o outro. Às vezes é melhor comer Quantidade de sódio, tem um monte de mediadores químicos lá, de produtos químicos que... Pão tem uns que eles colocam que é integral, né? Quando você vai ver o primeiro já não é integral. O primeiro ingrediente já é... Já é farinha branca, por exemplo. Aí, sei lá, aí tá lá no terceiro integral. Então, isso. E a gente, realmente, quem não tá acostumado, ele vai achar que... Então, já tem a Coca-Cola, vai ser saudável se ela for... Zero assim, porque ele vai dizer, né? Vai falar assim, tá, mas tal coisa tem uma nota boa. E aí... ele vai tendo ali uma noção de comparativo. Uma noção de comparativo. E até assim, a questão... Por exemplo, antigamente, eu vou comprar molho de tomate. Você compra qualquer um. Aí você vai pela marca. Aí quando você começa a ver o que é o rótulo, o que é só açúcar, tomate... né? Alguns que são extratos puros, né? Hoje em dia já tem extrato puro e tal. Então, acho que é um norte ali. E eu tive uma paciente uma vez que ela levou o saquinho de pão para eu ver o pão que ela estava comendo. Só que, na verdade, ela queria comer pão francês. E quando a gente chegou à conclusão, falou assim, se a senhora conseguir comer o pão francês, é melhor comer do que esse do saquinho. Porque era uma paciente que era carente, para ela era caro comprar aquele pão do mercado. Porque um dia alguém falou para ela que o pão integral era melhor. E aí eu consegui conversar com ela e ela descobriu que, por exemplo, a padaria que ela comprava tinha pão integral também. Aí quando ela voltou muito feliz, porque ela falou, nossa, eu descobri que a padaria tinha pão integral, agora eu como pão integral e é mais barato. Exato. E o que ela gastava para comprar aquele pão do supermercado, ela comprava pão a semana inteira. Exato. Então, assim,
eu acho que a gente tem essa obrigação também de entender o contexto do Com paciente, né? certeza. E às vezes a pessoa vai na manada de, ai, todo mundo falando aquela coisa, e aí a pessoa se sente na obrigação de comprar aquele mesmo pão, porque todo mundo tá comprando aquele pão, e ainda mais hoje na internet. Então, é isso. Às vezes a pessoa pode fazer uma escolha que pra ela é muito melhor, mais barata, e vai ser muito mais saudável, né? Do que às vezes um pão lá que é super mega e nem é tanto. O marketing tá aí, né? Pra às vezes, infelizmente, dar uma enganada no pessoal. É. E, Lívia, e assim, uma coisa que eu acho que é legal também a gente colocar aqui é quando o paciente chega para você e fala assim: olha, eu até gosto de comer comida saudável, eu até consigo, assim, gosto de. Mas Só que eu assim, gosto de eu não tudo. tenho tempo Só que para, eu eu não gosto tenho tempo para organizar minha comida, eu não tenho tempo para fazer comida em casa. O que você dá de dica assim para essa questão de organização que eu acho que é a base para qualquer coisa na vida, Com a né? vida corrida, Isso eu né? acho A gente, acho que a maior parte que tem esse problema. A É, gente também tem uma vida cuida, a gente sabe, Todo né? mundo. Eu acho que eu recebo acho que uns 80% é assim que eu recebo, porque acho que eu também tenho uma vida corrida, aí a pessoa acha que vê aí e fala, se não, acho que se identifica, o que que identifica ela de falar faz, o que ela né? faz. Então, acho que assim, a primeira coisa, assim, pra quem gosta de cozinhar, porque aí desse público tem dois. Tem gente que até gosta de cozinhar, mas a pessoa não tem tempo mesmo. E tem gente que não gosta nem de chegar na cozinha. Então, a gente tem as duas questões. Então, o que eu sugiro? Quem gosta de cozinhar é tentar organizar, pelo menos ter, por exemplo, deixar uma proteína porcionada, deixar uma salada já lavada, ou se puder comprar uma salada lavada, já ajuda, deixa lá no papel toalha pra não estragar, tal. Então, às vezes, dura uma semana. Então, pegar, às vezes, um tempo do final de semana e tentar organizar, tipo assim, facilitar a vida, né, que a gente fala. Então, a gente tentar ali deixar uma porção de arroz Parte congelada, cozida, né? uma coisinha cozida, um temperinho, por exemplo, tem gente que realmente, como eu falei, gosta de cozinhar, mas não tem tempo. Assim, deixa aquele temperinho de alho e cebola pronto Sim. ali pra refogar uma coisa rápida. Então, acho que esse é um ponto. Tentar no final de semana organizar um pouco essa questão. Tem gente que não gosta de cozinhar de jeito nenhum. A pessoa fala, Lívia, eu não sei Não nem sei, fazer. Não né? quero, não Não gosto. sei nem ferver o leite nem fazer um ovo. Cozinhar um ovo, quanto tempo, né? Exato. Então, assim, aí eu falo, vamos tentar investir um pouco em coisas que você consegue, por exemplo, comprar uma marmita pronta. Tem hoje um monte de empresa por aí, faz coisa congelada. Às vezes organizar, compra uma marmitinha, compra umas sopas e deixa no seu freezer. Então, pega ali, sei lá, se você... uma época que eu tava me mudando, eu fiz muito isso. Eu almoçava num quilo, eu pegava um pouco a mais e eu levava a marmita pra noite, por exemplo, pra eu comer. Então, eu cheguei a uma época que eu tinha uma mudança, não tinha fogão, não tinha nada. Eu fiz isso, assim, fazia isso. Então, eu tentava fazer o melhor que dava na medida do possível. Então, acho que hoje a gente tem opções de marmitas prontas. Às vezes, a pessoa não tem tempo. Dá pra fazer lanches saudáveis. Aí, vamos fazer uma crepioca com frango, vamos fazer... Então, eu tento pegar opções que são rápidas de fazer. Ou vamos fazer uma torta no final de semana, aí você já congela e deixa tudo porcionado para o jantar. Então, a gente tenta dar opções para facilitar um pouco a vida dessa pessoa. Ou ir para a ideia de produtos, marmitinhas que são prontas. Eu acho que isso é mais caro, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, é um investimento de tempo. Você não vai no mercado. Para não ir muito para ultraprocessado, exatamente, aquelas coisas de mercado mais prontas, né? Então a gente às vezes até entra assim, vamos fazer um shake de vez em quando ali quando não consegue comer. Então até tem essas opções. Não são opções que eu gosto de pôr todos os dias, mas eu acho que dá, sabe? Putz, é melhor tomar um shake de whey, uma fruta, né? E um iogurte à noite do que você pegar e comer, sei lá, uma lasanha congelada, entendeu? Então, acho que a gente vai tentando, junto do paciente, dentro do plano nutricional, ver o cálculo que a gente consegue fazer da proteína, tudo certinho. Sim. E, às vezes, é isso, é o feito melhor que perfeito. Então, vamos tentar fazer o shake ali, tá tudo bem, do dia seguinte você tenta compensar. E eu sou bem flexível, assim, eu acho que dá para sempre a gente, de alguma forma, conseguir ajustar a rotina do paciente, a estratégia que ele consegue fazer. E, às vezes, a gente começa, Ju, com um plano, depois a gente muda, a gente evolui, né? As pessoas com acompanhamento, a gente vai mudando, né? A gente vê que o paciente ele evolui junto com todo o processo. Então, ele começa a dar importância para aquilo. Às vezes, a pessoa não dava importância, ela começa a dar valor para aquilo. Sim. Então, a gente faz um primeiro plano. Às vezes, é shake à noite, é almoço no buffet e café da manhã, que é tipo um ovo, sei lá. Depois, a gente, no segundo plano, a gente... vamos então agora colocar, sei lá, põe um omeletinho à noite com orégano e um tomate. E aí, a gente vê que depois de um ano, a pessoa saiu do shake com ovo, ela já está comendo batata doce, uma mandioquinha com legume. Então, a gente tenta mudar um pouco a cabeça do paciente. Na verdade, é junto. A cabeça, né? Exato. Não tem como, às vezes... Porque, às vezes, o tempo...
a gente sabe que às vezes é prioridade, né? Porque quem, especialmente quem gosta de cozinhar, porque às vezes a pessoa tem um tempo de, sei lá, ver o Instagram ali, ficar 1 hora no Instagram. Sim, mas aí mais ela não fácil, tem o né? A tempo de dopamina fazer do Instagram, Então ela a gente sabe que, assim, eu vou dizer que uma boa parte das pessoas talvez consiga se organizar. É questão da prioridade, eu acho. E aí a pessoa começa a ver importância nisso e ela consegue mudar. Uma coisa que eu acho que é importante também, assim, essa questão de priorizar, porque assim, isso é bem. Todo mundo fala sobre isso, né? Porque isso é questão de prioridade, não sei o que lá. Só que foi o que eu sempre falo, a pessoa tá tão inserida naquele contexto. Sim, que ela E aí, uma dica que eu dou quando a pessoa fala que não tem tempo é assim, ó. Coloca no seu celular aquele bloqueio. Quem tem iPhone sabe. Você coloca lá um bloqueio, por exemplo, de rede social. Eu vou ficar meia hora na rede social. E aí ela bloqueia. E aí ela começa a perceber o quanto de tempo ela gasta Exato. na rede social. E se for ver a rede social, eu quero aumentar meu repertório sobre como comer saudável. Vai ver vídeo de gente Sim, fazendo sim, comida exato. saudável. Se Como inspira. cozinha uma batata, É. como faz num forno, uma coisa rápida. E aí elas começam a mudar. E uma coisa que você falou que é importante, assim, depois de 1 ano, né? Muitas vezes a pessoa... Eu mesma falo, você precisa procurar um nutricionista. Beleza. Aí a pessoa vai na consulta e volta. Aí fala, e aí, como é que foi a experiência? Não deu certo. Não deu culpa certo, eu sempre é não da consegui, Nutri. porque ela colocou umas coisas muito lá, nada a ver. E você voltou na consulta para comentar sobre isso? Não. Falei, então, Isso- assim, como que você quer que o profissional, em 15 minutos, 20 minutos, Sim. uma consulta perfeita de 1 hora, em 1 hora, É. ele entenda o que você gosta, como aplicar aquilo. Então, assim, você precisa voltar para vocês fazerem os ajustes. Aí a pessoa olha pra minha cara e fala assim, nossa, é mesmo, né? Tipo, eu vou voltar lá. E outra coisa que eu vejo, assim, é a gente, nessa nossa jornada da medicina do estilo de vida, que o maior engajamento, né, desses pacientes para ter uma alimentação saudável é quando você começa a mudar os outros hábitos também. Sim. Assim, você coloca um paciente que volta a fazer exercício. Então, às vezes você fala, né? O cara ele vai falar, eu sofri na academia, né? Já leva um exatamente. sofrimento. Então, aquele pão francês ou aqueles 2 pães francês que eu como, eu já vou diminuir, porque eu sofri na academia. A gente escuta isso, né? Muito. Aí você vê assim, a pessoa já começa a ter um novo padrão de pensamento. Olha, eu fiz um exercício, eu quero... Agora, realmente, quando você começa a perder essa noção, eu não quero fazer exercício, também o alimento fica muito mais solto, né? Sim. E assim, o nível de estresse da pessoa, o cortisol lá em cima, isso faz você ter o quê? Mais ansiedade, mais Exato. vontade de beliscar. Aí vira E uma aí bola vira de uma neve. bola de neve. Então, a gente conseguindo entender, olha, vamos diminuir esse estresse daqui, ou então nesse momento dessas vontades, né? Que a gente fala que é o padrão beliscador, né? E às vezes a pessoa fala, mas eu não como muito, não sei por que eu tô engordando, né? Eu não tô engordando. Porque toda hora é o padrão Ela não beliscador, não percebe. consegue perceber. Mas isso que você falou do treino é verdade. Eu atendo bastante os 2 pontos. Tanto Os dois quem pontos. treina quanto Quem quem não não treina, né? treina. Eu tenho bastante... E tem dos maratonistas, ultramaratonistas, triatletas, até pessoal que é sedentário. Então, eu tenho um público grande. E é nítido, assim, o grupo que eu atendo que treina... especialmente quando tem uma prova, tem algo assim motivador. Gente, é nítido, as pessoas fazem o que tem. Eu falo, são 2 grupos que eu atendo que são muito disciplinados: os que treinam e as gestantes. As gestantes. Gestante também, você fala, a pessoa faz. E tem gestante, inclusive, que às vezes não é que emagrece na gestação, mas ela faz tão certinho que ela quase que nem ganha tanto peso. E aí ela fala, nossa, Lívia, mas eu tô quase que mantendo o peso. E quando eu não tava grávida, aí, tipo, eu tô com um bebê. E quando eu não tava grávida, eu tinha esse mesmo peso de gestação. Então, tem gente... comigo isso. E eu tô comendo arroz, tô comendo feijão, tô comendo... Né? Eu tive que quantificar toda na minha gestação, porque eu tive... diabetes gestacional. Exato, especialmente com diabetes gestacional. Exatamente. E aí a gente, lógico, a gente nunca vai querer fazer algo que seja prejudicial para o nosso filho. E aí é muita disciplina, né? Porque a gente... Você pica o seu dedo, você faz a glicemia. Você tá monitorada ali. Aquilo ali abriu um lugar na minha vida, assim, gente, de colocar, de comer um pão francês e nunca mais ver o pão francês com os mesmos olhos. Porque, assim, gente, é só um pão francês. E a partir do momento que eu comecei a ver o pico de glicose do pão francês, e se tiver um hambúrguer com uma batatinha frita?
aquilo ali já ia lá para cima. Então, você fala, nossa, Aí você realmente, começa... se a gente tivesse essa consciência. Então, muitas vezes, a gente, né, vai se sabotando, muitas coisas você vai guardar, comer um pão, mas também não sei o quê. É isso E mesmo. aquilo ali a gente se sabota, né, nesse sentido. E aí eu comecei a perceber as coisas, o quanto podem ter uva, né, dependendo da quantidade. Sim. Outra coisa que eu ia te perguntar, assim, tem muitos pacientes que chegam para mim e falam, mas eu como tudo saudável. Aí quando você vê a pessoa come 4 bananas, come, assim, também... Nossa, eu E conheço vários eu assim. tenho eles acham que comem saudável e eu sempre falo... Mas fruta não é saudável? E aí eu falo assim, olha, a importância da gente passar em uma nutricionista, muitas vezes, para orientar a quantidade, para você entender o que você pode comer, para ver em torno da parte proteica, da parte... Porque Das às vezes você tá combinações comendo também. coisa saudável. Exato. Mas assim, você não tem noção. 4 bananas, a pessoa tem... Meio quilo de castanha. Aí não sei meio quilo de castanha, 3, sei lá, quantas conchas de arroz com feijão, sabe? Eu Então, falo que tem uns níveis, né? A gente recebe o paciente que é igual o primeiro, que a gente falou que ele não sabe nada e ele vai lá no Desrotulando, vê rota. Então, primeira mudança é sempre qualitativa que a gente costuma fazer. Eu até falo, olha, tô colocando as quantidades, mas assim, vamos focar na qualidade agora, nas trocas e tal. Aí entra o paciente que já sabe tudo, aí ele já vem com todas as, né? Já sabe tudo, já até discutindo com você, artigo científico, aquela coisa. Aí depois vai a parte da... Aí eu falo, agora vamos lapidar. É a hora da lapidação, que é a hora que vem a questão da caloria. A caloria sempre importa, né? Só que existem tipos de calorias diferentes e como elas vão agir no nosso corpo. Então, uma caloria, obviamente, 100 calorias de uma Coca-Cola não vai ser a mesma coisa de 100 calorias de uma banana, óbvio. Mas tem gente que... eu vejo até umas coisas na internet que às vezes eu fico um pouco tenso, assim, até uma palpitação, porque o pessoal fala umas coisas, mas a caloria, ela ainda importa, mas a qualidade dela é muito importante. Mas tem gente que já tá nessa segunda etapa. E aí é isso, a pessoa come, por exemplo... uma vez, eu tinha uma paciente, ela tava nessa, ela comia, gente, muito certinho, assim, muito certinho. E aí a gente falou, gente, mas não é possível, né? Da onde que tá vindo? Ela faz ela consulta, assim, acho que é a terceira. Lívia, eu amo azeite, amo azeite. Ela falou, eu amo de paixão. Eu falei, aí assim, eu falei, cara, quanto você acha que você come disso? Vamos fazer uma conta de padeiro aqui por cima, só pra ter uma ideia. Gente, 550 calorias de azeite no dia. Juro, ela falou, eu acho que umas 2 colheres no almoço, no café da manhã no ovo, blá, blá, blá. Gente, 500. Final... Então, assim, é uma mulher que era pra consumir 1.300, 1.400, 1.500, era tipo 1/3 da dieta dela só azeite. Só azeite. E é uma coisa saudável, mas ela não conseguia emagrecer. Então, é exatamente esse ponto que a gente precisa pensar. Falou, eu lembrei de um período que teve febre de óleo de coco. A óleo de coco, Todos os meus pacientes que chegavam no consultório pegavam, assim, tinha pessoas assim, você falava, nossa, fazia tudo certo, né? Comecei a ver exames de colesterol lá em cima. Nossa, e sobe E mesmo. aí a gente começa querendo investigar, mas como? Você comia mal, agora come bem, né? Como assim? Agora você pega seu exame, colesterol, tudo LDL lá em cima. Aí a gente começa a fazer o recordatório alimentar e aí você vê Tudo óleo de coco, né? óleo de coco no café. Porque tem uma época que... Eu não sei se foi. você lembra. Sim. Tudo tinha óleo de coco. Eu falei, olha... Aí no ovo, aí no vamos café. lá. É isso aí. Tem óleo de coco. Eu também comecei a pegar. Óleo de coco no cabelo, tudo bem, mas assim... E ainda é questionável. Talvez a dermato capilar não vai gostar, mas... E aí a gente vê como as pessoas também, assim, por falta de informação, de noção, a história do ovo, a quantidade, De ficar vendo as coisas na internet, né? Mas sabe uma coisa que me deixa um pouco angustiada, assim? As pessoas na internet que não são profissionais, elas sabem o que funciona bem para elas. Então, isso eu sempre falo pro paciente. Quando você vê alguém que dá uma dica, a pessoa entende, ela até, às vezes, entende muito. Por exemplo, ela tem uma autoimune, ela tem uma psoríase, sei lá. Ela vai estudar sobre psoríase. Mas só que ela não sabe, ela sabe daquele problema dela e em relação a ela. Mas ela não sabe quem é você, o que você tem. Então, ela faz das dicas do que funciona para ela, que ela tem psoríase. Ela tem, sei lá, 50 quilos, ela tem 1,50 m, ela faz tantas vezes por semana.
E aí a pessoa quer seguir tudo que Coloca as na pessoas caixinha, né? e aí ela quer fazer tudo igual. Só que assim, gente, né? Cada um, né? O que a gente faz em consulta, individualiza. Então, eu acho que a maior questão hoje da internet é isso. Quem não é profissional fala e como se aquilo fosse a única verdade. Como se fosse lei, né? E como se fosse Coloca todo mundo lei, no mesmo uma caixinha. Só que aí você pega uma pessoa que tem, sei lá, endometriose ou alguma outra coisa. Ou que não tem nada. Ou que não tem nada. Ou que não tem nada. E a pessoa começa a ficar doida. Ela fica doida, vai tirando glúten, tirando não sei o quê. E que nem precisa. Então, isso, assim, às vezes eu fico, gente, eu me dá uma palpitação, assim, porque eu fico muito tensa com essas coisas. Porque aí as pessoas chegam querendo, não, porque eu vi alguém fulano tal. Calma, vamos ver seus exames. Aí vai ver o LDL lá, os angiol de coco lá no teto. Então, e é isso mesmo. Acho que por isso que é tão importante ter um acompanhamento de uma equipe multi, porque às vezes... E a pessoa olhar você, né? olhar você entender, e muitas vezes a gente, né, como profissional, ter a humildade de entender, olha, essa parte, até aqui eu vou, você ajuda. Porque a maioria também, às vezes, quer resolver tudo, vida, né? E a gente sabe que a vida, o que você constrói ao longo do tempo, é muito difícil você... colocar a casinha no lugar, numa consulta, né? Sim. Isso também o paciente tem que ter essa consciência e entender que é um projeto, é um processo de conscientização, igual você falou. Às vezes o começo é muito difícil, mas tem uns pacientes que são muito aderentes, eles voltam. E aqueles que voltam, eles podem não ter resolvido aquilo nos primeiros 3 meses, mas em algum momento ele vai ter o benefício. Sim. A maioria desiste. Né? É o que eu falei, a maioria desiste e, assim, ele nem se pergunta, porque, assim, ele acha que a obrigação é do outro, né? Então, quando a gente pensa em autorresponsabilidade, é assim, você não perdeu peso, culpa de quem? A nutricionista que não era boa. O médico que não sei o quê. O médico então, que não assim, olhou é na óbvio pressão, que tem profissionais ruins, é o que eu falei, né? Sempre falo, a gente precisa acolher, a gente precisa escutar, mas... Sem julgamento, né? Sem julgamento, mas a gente não necessariamente consegue resolver todos os problemas no primeiro momento. Então, assim, minutos, é uma construção. Então, assim, se você tem um paciente que é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, com certeza ele vai ter muito mais resultado Sem dúvida. do que aquele que Você vai vai lapidando. pontualmente ou que fica pulando de profissional em profissional. Você vai lapidando aquilo que, né, é um ajuste fino, tem um ajuste inicial. Hoje, eu vejo assim, as pessoas querem tudo para ontem, né? Você deve fazer. Sim. As pessoas chegam, quero perder peso, né? Essas dietas, assim, restritivas. Não sei como é que a maioria, às vezes, chega... eu tentei fazer isso, chega com uma dieta restritiva e as pessoas não entendem o quão isso é ruim para o organismo, né? Pensando em riscos metabólicos, cardiovasculares, você perder peso tudo de uma vez, a parte de nutrientes, massa... eu vou falar, depois dos 40 ali, 35, 40, esse negócio de efeito sanfona aí, voltar e voltar, gente, depois o que é difícil ficar, retomar, depois que reganha, é muito difícil. Então, metabolismo, principalmente mulherada ali dessa fase, ali talvez climatéria e tal, é muito complicado ficar nesse vai e vem, porque reganhar peso depois para voltar é muito difícil. Então, tem um período longo do pré-climatério, né? O pré-climatério. Que às vezes você não tem aqueles... Mas tem vários sintomas estranhos, mas não tem o Fora diagnóstico. que, assim, aí perde massa muscular. Aí perde massa muscular, Aí, assim, pode até perder peso, mas a massa muscular é algo que dificilmente volta. Então. E aí demora 1 ano para voltar aquela coisa, né? A gente sabe como é bem complicado isso, né? Fazer essas dietas malucas, assim. Que o acompanhamento, assim, de você ter medidas, a bio, Sim, ajuda a gente a ter uma realidade. Olha, esse seu peso, você emagreceu, mas pera lá. Foi Exato. Não é só balança, né? Só músculo. Buscar, chutar o balde e buscar o músculo perdido. Pelo amor de Deus, agarra esse músculo aí, não deixa de sair, não. É verdade. E o que mais que a gente queria falar com a Lívia? O que mais que tem? Tem alguma consideração, Lívia, assim, que você acha que é importante nesse momento? O que assim, para dar as dicas iniciais, eu achei muito legal essa parte do desrotulando. Isso é ótimo, gente. Baixem esse aplicativo que é muito bom. Vamos começar daí. Se você está nesse estágio, né? Começa com pequenos passos. Eu acho que é isso. Começar... Quem está começando, né? Acho que
você tá numa fase que você nunca fez, nunca foi num profissional, você quer começar uma mudança em casa mesmo ali. Então, vamos tentar ali o mínimo do industrializado dentro da sua realidade, óbvio. Tenta ver o desrotulando, que eu acho que é legal. Tenta fazer escolhas sempre mais naturais possíveis ali. Eu sempre falo, tenta comprar mais coisas na feira do que mais coisas no mercado, né? Aquela ideia do desembale, descasque mais, desembale menos. Isso é muito válido. Então, acho que isso é legal. Você que já tá num processo, assim, que já mudou, você já entende de nutrição, você gosta do assunto, e você agora quer lapidar a sua dieta. Eu acho que é um momento de procurar um profissional, Sim. porque a gente pode ajudar nas combinações dos alimentos, que horário que come melhor ali um carboidrato, uma proteína, avaliar horário de treino, por exemplo, o que come, que não come, quanto que come, porque isso é legal. Então, o que eu falei, tem gente que a gente vai ali na caloria mesmo para fazer. Olha, tem que comer X, tá comendo pouca proteína, tá comendo muita proteína, porque às vezes é isso também. Então, acho que essa lapidação de macronutrientes, veio avaliar os exames para ver se tem alguma deficiência de ferro, de B12, porque hoje em dia é muito comum o pessoal com vitamina D muito baixa, Sim. B12 muito baixa, a ferritina, né, ferro muito baixo. Então, acho que aí fazer essa lapidação de exames e ver junto, né, com o médico, a gente fazer esse trabalho em conjunto, para a gente conseguir adequar e deixar a pessoa bem, né? Porque a ideia também do emagrecer não é só perder peso. A gente quer que a pessoa perca peso e fique saudável, ela fique disposta, ela não fique caindo cabelo, ela não fique com a unha fraca, não fique com a pele... Né? Então, assim, a ideia... O sono, né? Porque O daí você vai ter outros sono. problemas. Eu acho que perder peso por perder, gente... Acho que até Tudo você bem, vê na você internet precisa- uma dieta e faz, sabe? Se você precisar entrar numa roupa daqui uma semana, E- aí você vai lá e faz. Mas não Mas é acho isso, que né? a gente... É sobre você vida. criar Cara, você ter disposição para cuidar dos seus filhos, você ter plano, disposição pensando a longo prazo a longo mesmo, prazo, né? imunidade boa, manter intestino bom. Então, acho que aí a gente Saúde vai... mental, risco exato. de Alzheimer, assim, a gente vê que Sim, pessoas com pouca massa muscular têm mais Exato. risco de demência precoce, né? Então, tem tudo isso. Porque às vezes você tá Exato. preocupado só com a É, roupa do dia da festa e a longo E a- prazo, não, né? Tem paciente que, assim, vai pra perder peso, mas a gente vê tanta coisa que tem que mudar que eu falo, gente, vamos fazer o deixar, básico vamos fazer primeiro. o básico. É. E eu sempre falo, um corpo equilibrado, ele emagrece. Ele não vai ficar com excesso de gordura. Um corpo que tá com tudo bonitinho ali, você tem intestino bom, a sua saúde tá boa, a saúde mental tá boa, vai perder. Eu tenho duas coisas que eu falo pros pacientes, que é intestino estando bom, a cabeça estando boa, gente, tudo vai pra frente. Se a gente tem esses dois pontos principalmente alterados, a cabeça não tá legal, o intestino seu tá bem... Intestino é o segundo cérebro, né? desbiose, impermeabilidade, nananã. Aí a coisa trava mesmo. Não ganha massa, é inflamado, a pessoa não consegue ir pra frente. E a hora de ver o todo, né? Onde a gente consegue fazer essa dieta ali mais específica, ou tratar primeiro o intestino antes de começar até de repente, travei. Será que não é o intestino que está te impedindo de perder peso? Será que não é uma insulina muito alta? Será que, sei lá, não é realmente uma ansiedade muito alterada? Então, eu acho que alguém que olhe para você meio global, assim, para falar, olha, procura tal profissional para isso, vamos fazer aquilo, e juntos a gente vai conseguindo resultado, né? E quando o que a gente vê, assim, da medicina do estilo de vida, assim, se você tem um profissional perto de você, essas mudanças você consegue fazer muito mais rápido. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, assim, o padrão, né, de consultas, o paciente passa com a Ju, você dá uma prescrição e muitas vezes, tem uma coisa ou outra, você resolve, assim. Mas o padrão não era... Hoje em dia, as pessoas estão trazendo também essa relação mais próxima. Eu percebo que a gente, né, como profissional, se a gente consegue conectar e ir resolvendo, as coisas são muito mais rápidas, Com né? certeza. No caso, você coloca um profissional, uma nutricionista, coloca uma pessoa para intervir, né, na parte do peso, cada um, a parte, olha, a pressão. Então, é em conjunto, a pessoa perdeu muito peso, isso aconteceu, a pressão começou a cair, então ajusta o remédio. Não fica aquela coisa que 3 meses você volta, eu não gostei da dieta que ela... Ou não volta, ou não né? Não volta. volta, Então, que é o aquela mais comum. pequena mudança, aquela pequena coisa que poderia ter sido resolvida lá no primeiro dia... Às vezes com uma simples... olha, isso daqui dá para mudar por outra coisa? Só de... Ou, uma às simples vezes, conversa, o próprio né? exercício, se você não gosta, você ter lá o seu Sim. personal de perto, olha, Que vai não consegui falar. fazer isso, me senti fraca naquela dieta, ter uma Sim, conexão, e isso exato. pode fazer... Realmente, eu acredito que essa nossa união junto com o paciente pode trazer um resultado mais Muito duradouro bom. e mais rápido até, né? Sem assim. dúvida. Tudo tem que ter o ajuste, porque hoje em dia com a internet você tem informação de tudo pra tudo, né? ChatGPT hoje em dia você consegue, ChatGPT mas... você faz tudo, Sim. mas essa medicina de precisão, assim, que a gente vai olhar
cada um ir fazendo pequenos ajustes faz toda a diferença. E eu acho que, Que é o que por falta. enquanto, a inteligência artificial ainda não consegue, Não consegue suprir, sanar esse É. problema. Mas eu acho que também, assim, o acolhimento, que você comentou, né, Ju, do acolhimento que a gente dá, sabe, de um apoio. Tem paciente que chora na consulta, a gente chora junto. Então, assim, tem tanta coisa que a gente passa junto com o paciente, aquele apoio humano, que eu acho que a inteligência pode falar de exame, ela pode te mostrar, mas, assim, esse acolhimento que a gente dá em consulta, desse carinho, essa coisa... Por que ele come acho que assim? Entender o contexto da pessoa, o ser humano né? precisa do ser humano em muitas questões que eu acredito que a inteligência não vai ser 100%. Não, Acho que essa coisa do acolhimento, tem muita gente que precisa disso, né? Na verdade, Sim. olhar para o outro que falta, né? Não é olhar para exames, olhar para resultados práticos, é você entender assim... E ouvir, né? Ouvir. Ouvir a Ouvir. pessoa. Muitas vezes a pessoa ela só quer ser ouvida. Ela quer ser ouvida. E aí, você ouvindo, você consegue olhar quais são os pontos principais para ela ter mais. Eu acho que você ouvindo a pessoa, você consegue entender melhor aquele contexto e trazer melhores soluções. Porque, assim, a Sim. solução, na verdade, está no paciente. Sim. Né? Eu sempre falo, o paciente é especialista de si mesmo. Nós Exato. somos apenas ali alguém... Um direcionador que dá ali, um né? direcionamento, um orquestrador. Mas ele que vai trazer para você quais são os desejos dele, quais são os propósitos, por que ele quer Exato. emagrecer. Quais Ou são ele os vai chegar... obstáculos, Os né? obstáculos, assim, como que a gente vai superar essas barreiras. Porque, assim, ele vai chegar e falar assim... por que você veio aqui? O médico mandou eu vir, né? O médico mandou eu vir na nutricionista. Eu não sei nem o que eu tinha que fazer aqui. Eu como tão bem já, não preciso. Não, e você sabe que eu pergunto pra eles, quando eles voltam, eu falo assim... E aí, como foi a experiência com a nutricionista? Alguns falam, foi legal, tal. De 0 a 10, que nota você dá pra sua dedicação? De 0, estou fazendo nada, ou 10, nossa, é 100%. 6. Aí eu falo assim, tá, e o que precisa pra ser 10? Aí é onde a pessoa começa a falar... mas é que aconteceu isso, porque o meu marido, porque o meu trabalho, porque o meu filho. E aí você começa a entender qual que é o contexto, e a pessoa às vezes chora, e a pessoa traz ali quais são as angústias dela, e se for o caso, você conversa, sugere um profissional de saúde mental, sugere trocar de profissional, Sim, olha, sim. vamos ver, tentar uma outra opção, porque nada é na pedra, né? E eu acho que assim, a gente precisa se conectar com as pessoas. Tem que ter uma empatia. Tem que ter uma empatia e a gente tem que ter essa coisa de, tipo... eu já ouvi assim, a pessoa era vegana e foi na nutricionista, a mulher passou... já ouvi também. Tipo, peito de peru. Você fala, como assim, né? A pessoa nem ouviu o que o outro tinha pra falar. Isso é verdade. Mas aí eu acho que é uma construção, né? E assim, eu acho que um sinalizando o outro. Eu sempre valorizo muito, assim. Eu sempre passei em nutricionista porque eu gosto muito dessa abordagem, e eu acho que a gente tem que incentivar o paciente, sim, porque eu acho que faz parte. Ele Sim. tem que ter a autorresponsabilidade de entender como escolher o melhor alimento, mas tem que ter alguém ali sempre para trazer a rédea para perto, né? Por isso que eu acho que a gente tem que ter um médico para chamar de seu, um nutricionista para chamar de seu. Porque, às vezes, a pessoa não está num momento daquela mudança e ela não vai melhorar aquele aspecto, mas a gente melhora outros aspectos naquele mês. Aí, no outro mês que ela volta, a gente muda. Às vezes, tem gente que depois de um ano dá um clique. Agora me dá perde 5 vontade. quilos em um mês. Aí, Agora eu quero comer bem. mas é meio isso. A pessoa fala, eu não estava no momento, mas assim... É quase meio uma terapia, sabe assim, a nutrição, porque a gente vai acompanhando, e se não tá bem agora, tudo bem. Às vezes, vamos lá, vamos melhorar uma outra coisa agora, e depois a gente pensa nessa outra parte de emagrecer. Então, eu acho que a gente tem fases que a gente tá bem e não tá bem, né? Então, por isso que é legal achar alguém que você tenha uma empatia e vai e fica. Porque aí você consegue, a pessoa vai te conhecendo melhor, ela vendo os seus exames, a gente consegue entender melhor, né? Cada corpo, cada organismo, e traçar um plano mais assertivo. Não colocar todo mundo como se fosse receita de bolo, né? Exatamente. Que é o que muita gente faz. E é o que, infelizmente, afasta, né? É o que Às vezes você teve aquela oportunidade de estar em contato com aquela pessoa, e aí ela teve ali uma desconexão e ela vai embora e ela não volta. E eu acho isso muito triste. Sim. Porque todo mundo sai perdendo, né? Sim, Todo com mundo sai certeza. perdendo. Eu acho que é bem ruim isso mesmo. E se pacientes falem com seus profissionais, tirem dúvidas, porque isso é importante, né? Porque senão a gente, às vezes, não sabe quem que a pessoa tá com aquela... E não consegue ajudar. E se a pessoa dúvida, percebeu com aquela que... tentou tirar uma dúvida, não deu certo, troca. Troca, tudo bem. Não né? E tá tudo significa bem. que o problema às vezes, Então tem que... gerou empatia, Nada não como gerou... uma conversa, né? Resolva as coisas. Exatamente.
Mas eu acho que o mais importante é não desistir de si mesmo, né? E assim, às vezes você dá esse tempo, agora eu não tô nesse momento. Mas não desista. Eu sempre falo, gente, o tempo vai passar de qualquer jeito. E se você não mudar agora, as coisas não vão andar. Então, mesmo que faça um pouquinho, é aquele 1% ali por dia que vai fazendo, que a gente vai conseguindo fazer uma mudança. Não é fácil mudar hábito, não é fácil. A gente sabe que a gente tá mexendo na vida social da pessoa, a gente tá mexendo na família. A gente sabe que a gente meio que quase que invade a casa ali da pessoa. Então, mas, e também não pense em fazer 100% perfeito, que não vai ser 100%. Eu sempre falo, gente, faz 70%, faz 50%. Você tá fazendo 20%, faz 30%. Qualquer 10% que melhorar já vai ser bom. E aí já vai tá melhor que ontem, e aí a coisa flui. Uma hora vai, uma hora eu também acho. Eu acho isso legal. Eu sempre falo assim, ó, a gente tem que ter uma mentalidade, a gente tem que mudar a mente. Não é que você tá de dieta. Isso já gera uma vontade de comer. Você tirou o alimento, pra mim... Era assim, se você fala, você não pode comer isso, parece que sua mente só quer comer aquilo que alguém tirou. Então, eu sempre falo assim, eu faço trocas, né? Isso. Uma vida normal, porque todo mundo tem... hoje eu precisei ter uma alimentação, foi num ambiente mais social, tive que comer né? Fui obrigada a comer uma comida um pouco mais calórica. E aí... No outro dia eu já tenho que ter uma mentalidade, gente, eu comi aquilo, hoje eu vou comer um pouco melhor. Então, assim, eu não vou deixar... Porque tem gente que é 880, e aquilo ali você não consegue manter por tanto tempo, né? Agora eu vou deixar uma dica de ouro aqui, ó. Se você gosta muito de pãozinho, ó, essa dica pra todo mundo... Vai treinar? Come o pãozinho para ir treinar, ou come depois do treino. Não precisa tirar seu pãozinho francês que você tanto ama. Você pode colocar num horário melhor, você pode colocar combinado com uma proteína, você pode colocar com uma combinação melhor que você consegue resultado. Tem um monte de gente que come pão francês. Só que a gente põe no horário certo, na quantidade certa, combinado com a proteína. E aí tá tudo bem, a gente vive feliz. Então eu falo, gente, treina pra comer o pãozinho, tá tudo bem. Os ganhos, né? Enfim, mesmo que não treine, mas come lá no café da manhã. Só se você colocar ali uma proteína, já vai diminuir a carga glicêmica da refeição, já vai melhorar. Então, às vezes é isso, a gente saber os truques ali, né, que a gente usa pra não subir tanto a glicemia, enfim, pra pessoa não tirar. Você eu amo o pão francês, não vou tirar o pão francês de você, imagina. Vamos colocar no horário melhor, não vamos pôr antes de dormir, mas vamos colocar, então, realmente lá no café, com o seu ovinho. Cedo. É isso, então, acho que também a gente como profissional, saber adequar, especialmente aquela coisa não vai ficar a dieta mais perfeita do mundo, mas vai ser a que o paciente consegue seguir. E alinhar a expectativa. Exato. E eu acho que assim, alinhar a expectativa é tudo. Porque assim, eu sempre pergunto, o que você está disposto a fazer? Isso. Porque, por exemplo, eu recebo às vezes paciente que bebe 5 latinhas de cerveja no final de semana. E aí, assim, beleza, vamos olhar a expectativa sobre esse consumo de álcool. Isso. Porque, assim, o cara... Às vezes tem pessoa que fala assim, mas eu não quero ficar igual a Graciane treinando. Olha, você não vai ficar, fique em paz. Fique em paz que você não vai ficar. Sim. Até porque, assim, pra você chegar nesse lugar, existem... Tem que tirar o álcool. Tem que fazer muita coisa. Então, assim, o que você tá disposto a fazer pra chegar onde você quer? Beleza, tamo junto. Então, e alinhar. Porque às vezes a pessoa fala isso, eu não quero tirar o meu pão. Não quer, e tudo bem, a gente fala, a gente tá aqui pra ajudar, mas é você que vai seguir, e a saúde é sua, a vida é sua, a gente não tem como intervir tanto. Tem uma paciente minha que eu juro, eu tenho vinho na dieta dela, ela não quer abrir mão do vinho dela toda noite. Sim. Eu falei, olha, eu vou pôr esse vinho na caloria, a gente conta, e ela tá comigo mais de 1 ano já. Porque aí a gente tá começando a diminuir. Mas assim, ela já criou uma consciência, emagreceu bem, então ela já tá vendo. E ela fala, Lívia, acho que eu tirei uma vez a semana. Então você vê que a gente já tá... Mas por quê? Porque eu deixei o vinho E ela percebe o quanto aquilo impacta no que ela quer, beleza, você tira um pouquinho do carboidrato ali, eu coloco no vinho, a gente faz, aí tá tudo bem. E aí aí eu falei, mas daqui 6 meses a gente retoma essa conversa pra ver como é que a gente muda. E é isso. Eu achei, assim, essas estratégias que a gente acaba usando com a medicina do estilo de vida é muito interessante. De um paciente que a gente começou a fazer medidas. Tinha uma pressão um pouquinho mais elevada e, assim, o peso não era ruim, mas estava ainda uma porcentagem alta de gordura. Eu como bem, faço muito exercício, aí tá bom. Você vai me fazer um recordatório da semana que você fala que come que quase não erra. E aí, durante 3 finais de semana, você vai fazer do final de semana, sem julgamento. E colocar a quantidade de álcool que você toma durante o final de semana. E eu quero saber a medida da pressão da sexta e da segunda e o peso. E aí, assim, na verdade,
é tudo que ele faz. Sim. Só que a consciência É, é diferente. muda. Porque a pressão, ela sobe, na sexta ela tá boa, porque a alimentação realmente é boa. E a da segunda-feira, por que que a pressão tá alta? Ah, porque se a gente pensar um final de semana, tem várias refeições, né? Ah, foi só 2 dias. Não, Às vezes, são Aline, sexta-noite. eu faço a conta, 3/7, quantos por cento dá? É isso mesmo. Porque a pessoa, mas é só o fim de semana. Faz 3/7, quanto dá essa conta? É isso Sobre mesmo. isso, o dia do lixo. O dia do lixo, quantos dias estão sendo do lixo? Tá competindo com um dia que você tá comendo saudável? Exato. Porque a culpa vira... Olha, fulano que não conseguiu fazer uma dieta controlada. Mas aí a gente percebe quando você quantifica e coloca isso na consciência do paciente, porque só ele pode mudar realmente a realidade dele, né? A gente é só um Exato. instrumento. E é o que eu falo, a pessoa tem o seu momento, né? Então, ela às vezes não tá no momento ali ideal, mas se ela já diminuiu um pouquinho e ela consegue mudar outras coisas, e depois a gente deixa por último o hábito que ela gosta muito e que, claro, a gente vai diminuir, mas é por isso que eu falei que é legal ter um acompanhamento por um tempo, né? A gente acompanhar o paciente por, às vezes, 1 ano, 2 anos, pra gente conseguir justamente aí alinhar e fazer essa mudança de consciência, E exato. ter alguém junto com você na hora que você estiver disponível, você tá lá, a gente tá lá junto para dar as mãos, né? É isso aí. Bom, meninas, acho que a gente está caminhando aqui para o finalzinho, né, do nosso podcast. Muito Acho bom. que foi muito bom, Ai, muito que bom, legal. adorei. Queria agradecer quem chegou aqui até o final. Queria agradecer vocês, a Lívia, principalmente pela presença. Obrigada, amei. Foi Obrigada. muito legal. Acho que a gente tem muita troca que, Sim. que Se a pudesse, gente a pode gente ia ficar falando aqui. ia né? ficar horas Dieta. falando, né, sobre tudo, mas acho que deu pra gente ter uma ideia de como esse pilar da nutrição é importante dentro de tudo que a gente faz, né, na MEV. Nessa questão, a medicina do estilo de vida também, ela traz muito essa importância da equipe multidisciplinar, não só do nutricionista, mas do profissional de educação física, do psicólogo e dos outros profissionais envolvidos, né? Então, queria agradecer mais uma vez. Quer deixar, a Lívia, sua mensagem final? Ai, obrigada, gente. Eu Ai, amei. foi ótimo. Vocês são umas queridas, vocês sabem quanto eu gosto de vocês. E que esse projeto, nossa, muito sucesso. E fiquei muito feliz de ter sido convidada, né, para participar. Obrigada a você. Obrigada. E é isso, gente. Obrigada. Muito sucesso para vocês. Nós estaremos Obrigada. juntas, né? Continuamos juntas, né? Sim. Continuamos juntas nessa vida. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho... Deixa de seu... cada um, fala seu @, Lívia, do seu Instagram, para o gente- pessoal te seguir. A gente deixa... Escrito é Lívia Rassegal, mas aqui acho que tem que soletrar, então se não deixar escrito... Não, eu vou deixar na Tá descrição, mas se joia. quiser É a Lívia falar... Rassegal, aqui eu tô lá sempre tentando postar dicas com a loucura do tempo, né? A gente vai tentando. Mas eu sempre tento lá responder direct também. Eu sempre busco ali, com bastante contato com o pessoal do Instagram. Beleza, gente. E a nossa comunidade. Deixa aí a nossa comunidade. A Fala aí, nossa Aline. comunidade, a gente vai deixar um QR Code para quem tiver interesse em nos acompanhar. A gente tem uma comunidade no WhatsApp que a gente vai, em conjunto, tentando dar dicas para poder ajudar nesses pequenos, dando dicas pontuais, ajudando nesse projeto, nessas pequenas mudanças. Estaremos... Quem tiver interesse e quiser conhecer a nossa comunidade, nós estamos agora com esse projeto a longo prazo, vai ser muito bem-vindo. Temos alguns brindes, algumas coisas que para quem entrar na comunidade, a gente vai liberar. E sobre... E aqui, quem quiser, a gente vai também disponibilizar o voucher do chá lá, porque a VitaFresh é um dos apoiadores aqui do nosso podcast. Queria agradecer mais uma vez, porque ele tem uma nota excelente no Desrotulando, gente. Então, por favor... Você descobriu. E eu achei isso, não percam, porque assim, essa temporada do nosso podcast de Medicina do Estilo de Vida, ela tem 7 episódios, então esse aqui é o segundo, sobre nutrição. Se vocês não assistiram o primeiro, onde a gente fala um pouco mais sobre o que é a MEV, como que ela impacta na vida do profissional e do paciente, voltem lá, assistam o primeiro episódio, porque ele também tá muito legal, e não percam os próximos que a gente vai soltar aí ao longo dos meses. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Obrigada, Lívia. gente, Obrigada, pessoal. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.